Em meio ao caos dos mercados lotados e ao esplendor dos templos imponentes, surge um casal extraordinário, Priscila e Áquila. Simples em aparência, mas com uma fé inabalável, eles habitam uma modesta casa no coração do bairro de Aquilino. Mas o que acontece quando um decreto imperial ameaça destruir tudo o que eles conhecem? Como eles enfrentarão a perseguição, a perda e a incerteza? Será que sua determinação conseguirá não apenas salvar suas vidas, mas também transformar o destino da missão cristã? Prepare-se para descobrir a jornada épica de Priscila e Áquila, onde coragem e fé se encontram nas sombras da imperiosa Roma. Você está pronto para desvendar os segredos dessa história que mudou o mundo? Venha aprender como a história de Priscila e Áquila, onde ilustra a intervenção divina em tempos de incerteza e reforça a confiança em Deus. Lá, entre o barulho das ruas e a opulência dos palácios, vivia um casal simples, mas cheio de fé, Priscila e Áquila. Eles residiam em uma modesta casa no bairro de Aquilino, uma área conhecida por abrigar uma comunidade diversificada de artesãos, comerciantes e famílias de diferentes origens. Apesar das adversidades de viver em uma metrópole tão vibrante e por vezes impiedosa, Priscila e Áquila mantinham uma rotina harmoniosa, marcada pela oração, pelo trabalho diligente e pelo apoio mútuo. Eles eram dedicados ao trabalho e à comunidade, vivendo uma vida pacífica, até que um decreto imperial mudou tudo. O imperador Cláudio, em um gesto que ecoaria pela história, ordenou a expulsão de todos os judeus de Roma. Esse decreto, registrado em Atos 18:2, transformou a estabilidade que o casal havia construído em incerteza e os colocou em uma jornada que mudaria não apenas suas vidas, mas também o destino da missão cristã. Imagine a dor de abandonar sua casa, amigos, negócios e toda a segurança que haviam conquistado. As noites que antes eram de descanso, tranquilo, passaram a ser marcadas pela ansiedade do desconhecido. O casal teve que lidar com a perda de propriedades, a interrupção de relacionamentos duradouros e a necessidade urgente de encontrar um novo lugar para recomeçar. Ao mesmo tempo, como muitas vezes acontece na vida, esse momento de ruptura abriu as portas para uma missão maior e mais significativa. Você já enfrentou algo assim? Algum momento em que precisou deixar algo para trás, mas descobriu que esse passo o levou a algo maior? Essa história é um convite para refletirmos sobre as dificuldades que enfrentamos e como Deus pode usá-las para transformar nossas vidas e a de outros ao nosso redor. Depois do decreto de Cláudio, Priscila e Áquila foram forçados a deixar Roma, sua casa e seu lar. Como muitos outros judeus daquela época, eles enfrentaram preconceitos e dificuldades, mas decidiram não se render ao desânimo. A expulsão não foi apenas uma mudança geográfica, mas também um teste de fé e resiliência. Eles tiveram que se despedir de vizinhos queridos, amigos de longa data e colegas de trabalho, enfrentando a incerteza com coragem e esperança. A jornada até Corinto foi árdua. Eles atravessaram várias províncias do Império Romano, cada uma com suas próprias peculiaridades e desafios. Em cada parada, Priscila e Áquila encontravam pequenas comunidades de refugiados, criando uma rede de apoio que os ajudava a seguir em frente. As histórias compartilhadas durante as viagens fortaleceram ainda mais seus laços e sua determinação de manter a fé em meio às adversidades. Chegar a Corinto, uma cidade portuária importante do Império Romano, foi um alívio, mas também apresentou novos desafios. Conhecida por sua economia próspera e população diversificada, Corinto era uma metrópole em constante expansão, onde o comércio florescia e as culturas se misturavam. No entanto, essa prosperidade vinha acompanhada de desigualdades sociais, corrupção
e práticas religiosas que muitas vezes desafiavam os valores cristãos. Corinto era uma cidade de contrastes. Por um lado, seu comércio vibrante e arquitetura monumental refletiam a riqueza e o poder do Império Romano. As grandes avenidas eram ladeadas por lojas luxuosas, enquanto os bairros mais pobres lutavam para sobreviver nas sombras dos palácios dourados. As praças públicas eram palco de eventos grandiosos, mas também de conflitos e tensões sociais. Por outro, também era um lugar marcado por desigualdades sociais, corrupção e práticas religiosas que muitas vezes desafiavam os valores cristãos. Ao chegarem em Corinto, Priscila e Áquila precisaram recomeçar do zero. Felizmente, Áquila era um artesão habilidoso na fabricação de tendas, um ofício muito valorizado na cidade devido ao fluxo constante de comerciantes e viajantes. Com suas mãos calejadas e determinação inabalável, o casal encontrou uma maneira de se sustentar. Cada tenda que produziam não era apenas um abrigo físico, mas também um reflexo de sua dedicação e fé. A instalação de sua pequena oficina em Corinto foi um passo crucial. Eles alugaram um espaço modesto próximo ao porto, onde poderiam facilmente atender às demandas dos comerciantes que chegavam e partiam diariamente. A oficina tornou-se rapidamente conhecida por sua qualidade e durabilidade, estabelecendo uma reputação que atraiu clientes de diferentes regiões. Além disso, a localização estratégica permitiu que Priscila e Áquila construíssem uma rede de contatos que facilitou sua integração na nova comunidade. Eles encaravam o trabalho como uma extensão de sua missão espiritual. Enquanto costuravam e montavam estruturas, também compartilhavam suas crenças com aqueles ao seu redor. Essa abordagem prática da fé nos lembra que mesmo nossas tarefas cotidianas podem ser um testemunho do amor e do propósito de Deus. Cada tenda que criavam era um símbolo de abrigo e proteção, não apenas física, mas também espiritual, oferecendo um espaço seguro onde as pessoas podiam encontrar conforto e esperança. Foi em meio a esse cenário que Priscila e Áquila conheceram o apóstolo Paulo. Ele havia chegado a Corinto como parte de sua missão de espalhar o evangelho por todo o Império Romano. Esse encontro mudou para sempre a vida do casal e marcou o início de uma parceria poderosa na missão cristã. Paulo, como fabricante de tendas, passou a trabalhar ao lado de Priscila e Áquila. Esse trabalho conjunto criou uma conexão profunda entre eles. Mais do que companheiros de trabalho, tornaram-se amigos, aliados e colaboradores no ministério. As longas horas de trabalho compartilhado permitiram que Paulo conhecesse melhor o casal, entendendo sua fé inabalável e sua dedicação incansável à comunidade. Priscila e Áquila abriram as portas de sua casa para Paulo, transformando-a em um espaço de aprendizado, adoração e comunhão. Era ali que Paulo ensinava, discipulava novos convertidos e compartilhava suas visões para o futuro da igreja. A hospitalidade e o apoio do casal foram essenciais para o sucesso do ministério de Paulo em Corinto. As reuniões na casa de Priscila e Áquila tornaram-se um ponto central para a comunidade cristã emergente, proporcionando um ambiente seguro onde as pessoas podiam explorar sua fé sem medo de perseguição. Além das atividades religiosas, o casal também envolvia-se em projetos comunitários que beneficiavam os mais necessitados. Eles organizavam distribuição de alimentos, assistência médica básica e programas de alfabetização, demonstrando que a fé verdadeira se manifesta em ações concretas de amor e serviço. Essas iniciativas não apenas fortaleciam a comunidade cristã, mas também atraíam a atenção de não cristãos, muitos dos quais se inspiravam na generosidade e no compromisso de Priscila e Áquila. Você consegue imaginar o impacto que uma
casa tão acolhedora pode ter tido naquela comunidade emergente? Esse exemplo nos leva a refletir sobre como nossas ações podem criar ambientes de transformação para aqueles ao nosso redor. A casa de Priscila e Áquila era mais do que um simples abrigo. Era um farol de esperança e um catalisador para a mudança social e espiritual. A casa de Priscila e Áquila não era apenas um lar. Ela se tornou um verdadeiro centro de transformação espiritual. Pessoas de diferentes origens e histórias de vida encontraram ali um lugar onde podiam aprender sobre o Evangelho, compartilhar suas dificuldades e encontrar força na fé. A diversidade de Corinto refletia-se na comunidade cristã que se formava, com indivíduos de todas as idades, gêneros e classes sociais unindo-se em torno de uma causa comum. O casal exemplificava o que significa viver uma vida dedicada a Deus. Eles não apenas abriam suas portas, mas também seus corações. Com palavras de encorajamento e gestos de bondade, mostravam que o cristianismo não se limita a pregações ou rituais, mas se manifesta em atos concretos de amor e serviço. As conversas ao redor da mesa de jantar frequentemente abordavam temas profundos de fé, ética e moralidade, incentivando todos os presentes a refletirem sobre suas próprias jornadas espirituais. Corinto era uma cidade desafiadora para qualquer cristão. As tentações e as pressões sociais eram constantes, mas Priscila e Áquila provaram que era possível viver de maneira íntegra e fiel a Deus, mesmo em um ambiente hostil. Sua dedicação à comunidade foi um testemunho poderoso, e muitos foram atraídos ao Evangelho por meio de seu exemplo. Eles enfrentaram não apenas a oposição direta, mas também as sutilezas das influências culturais que buscavam minar os valores cristãos. A presença de Priscila e Áquila na comunidade cristã de Corinto ajudou a estabelecer uma base sólida para o crescimento da igreja local. Eles colaboraram com outros líderes cristãos, organizando encontros de oração, estudos bíblicos e eventos comunitários que promoviam a unidade e o fortalecimento da fé. Através de seu trabalho árduo e dedicação, ajudaram a criar uma rede de suporte que permitiu que a igreja florescesse mesmo diante das adversidades. Será que nossas casas têm o mesmo potencial? Estamos criando ambientes onde as pessoas possam se sentir acolhidas e inspiradas? Priscila e Áquila nos desafiam a usar tudo o que temos, nosso tempo, talentos e recursos, para servir a Deus e aos outros. A construção de uma comunidade forte e unida requer esforço contínuo e a disposição de abrir nossos corações e lares para aqueles que nos rodeiam. Como muitos cristãos daquela época, Priscila e Áquila enfrentaram grandes desafios. Corinto era uma cidade cosmopolita, mas também repleta de idolatria e práticas imorais que frequentemente entravam em conflito com os valores cristãos. Além disso, a perseguição aos seguidores de Cristo era uma ameaça constante. A presença de diferentes cultos e religiões na cidade significava que a fé cristã muitas vezes era vista com suspeita e hostilidade. A sociedade coríntia valorizava o sucesso material e a reputação social, pressionando os indivíduos a se conformarem aos padrões impostos. Nesse contexto, Priscila e Áquila tinham que equilibrar sua integridade com a necessidade de sobreviver e prosperar em um ambiente competitivo. Isso exigia não apenas força espiritual, mas também habilidades práticas de negociação e adaptação sem comprometer seus princípios. Apesar desses obstáculos, o casal nunca desistiu. Sua fé inabalável e ética de trabalho exemplar eram testemunhos vivos de seus princípios cristãos. Enquanto muitos se curvavam às pressões sociais, eles permaneciam firmes, confiando que Deus estava com eles em cada passo do caminho.
Essa confiança se manifestava em suas ações diárias, desde a maneira como tratavam seus clientes até como lidavam com conflitos dentro da comunidade cristã. Antes de continuar, pedimos sua colaboração. Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo para nos abençoar e continuar divulgando essas histórias da Bíblia. Agora seguimos com a história de Priscila e Áquila. Eles equilibravam suas responsabilidades profissionais com o ministério, mostrando que é possível glorificar a Deus em todas as áreas da vida. Sua integridade, dedicação e hospitalidade eram evidentes em tudo o que faziam, inspirando tanto cristãos quanto não cristãos. O casal também investia tempo em oração e estudo das Escrituras, buscando orientação divina para enfrentar os desafios que surgiam. A resiliência de Priscila e Áquila se manifestava também em sua capacidade de liderar e motivar outros. Eles organizavam grupos de apoio, onde os membros da comunidade podiam compartilhar suas preocupações e encontrar soluções juntos. Essa abordagem colaborativa fortalecia os laços dentro da comunidade e criava um senso de pertencimento e propósito compartilhado. Mais tarde, Priscila e Áquila mudaram-se para Éfeso, outro importante centro do Império Romano. Foi ali que desempenharam um papel crucial na vida de Apolo, um jovem pregador que já havia começado a compartilhar o Evangelho, mas cujo entendimento ainda era limitado. A mudança para Éfeso foi motivada por novas oportunidades de crescimento e expansão da missão cristã, bem como pela necessidade de escapar das tensões que ainda persistiam em Corinto. Reconhecendo o potencial de Apolo, o casal investiu tempo e energia para ajudá-lo a crescer. Com paciência e sabedoria, explicaram-lhe as Escrituras com mais profundidade, guiando-o para uma compreensão mais clara da mensagem de Cristo. As sessões de mentoria eram intensivas e envolviam discussões detalhadas sobre teologia, ética e a aplicação prática da fé no dia a dia. Apolo rapidamente demonstrou uma sede insaciável de conhecimento e um compromisso genuíno com a missão. Esse ato de mentoria teve um impacto duradouro. Apolo tornou-se um pregador ainda mais eficaz, levando o Evangelho a novas regiões e fortalecendo as igrejas existentes. Sua capacidade de comunicar a mensagem cristã de forma clara e envolvente atraiu muitos novos convertidos, e ele se tornou uma figura respeitada e influente na comunidade cristã de Éfeso. A colaboração entre Apolo e Priscila e Áquila é um exemplo poderoso de como Deus pode usar parcerias para ampliar o alcance de sua obra. Além de sua mentoria formal, Priscila e Áquila também serviram como modelos de liderança e serviço para Apolo. Eles demonstraram que a verdadeira liderança cristã envolve humildade, empatia e um compromisso inabalável com a verdade. Apolo aprendeu a valorizar tanto a sabedoria espiritual quanto as habilidades práticas necessárias para liderar uma comunidade em crescimento. Quem em sua vida poderia se beneficiar de sua orientação e encorajamento? Assim como Priscila e Áquila, todos nós somos chamados a investir no potencial daqueles ao nosso redor. A mentoria não apenas fortalece os indivíduos, mas também contribui para a saúde e a vitalidade da comunidade como um todo. Ao dedicar tempo e recursos para ajudar outros a crescer, contribuímos para a construção de um legado duradouro de fé e serviço. O impacto de Priscila e Áquila não terminou com suas vidas. Eles plantaram sementes de fé e hospitalidade que continuaram a florescer por gerações. Suas casas, tanto em Corinto quanto em Éfeso, foram refúgios espirituais para muitos, e seus exemplos de dedicação inspiraram inúmeras pessoas. As histórias de sua generosidade e compromisso foram passadas de geração em geração, tornando-se parte do tecido cultural da comunidade cristã. Eles mostraram que o serviço a Deus não está limitado a grandes feitos.
Pequenos gestos, como abrir a porta de casa, oferecer uma palavra de encorajamento ou compartilhar uma refeição, podem ter um impacto profundo. O legado de Priscila e Áquila nos lembra que todos temos algo a oferecer ao reino de Deus, independentemente de nossas circunstâncias ou recursos. Além de suas contribuições diretas, Priscila e Áquila também influenciaram a estrutura organizacional das primeiras igrejas. Sua abordagem inclusiva e colaborativa serviu de modelo para outros líderes cristãos, promovendo uma cultura de cooperação e mutualismo. Eles defendiam a importância de todos os membros contribuírem com seus dons e talentos, fortalecendo assim a comunidade como um todo. O legado deles também se estendeu além das fronteiras de Corinto e Éfeso. Através de suas interações com Apolo e outros líderes emergentes, suas influências ajudaram a moldar a expansão do cristianismo pelo Império Romano. As redes de apoio e as estratégias de evangelização que desenvolveram foram adotadas e adaptadas por outras comunidades cristãs, facilitando o crescimento e a sustentabilidade da fé cristã em diversas regiões. A história de Priscila e Áquila nos convida a refletir. Como podemos usar nossas vidas para impactar positivamente o mundo ao nosso redor? Será que estamos criando espaços acolhedores para os outros? Estamos usando nossos dons e talentos para glorificar a Deus? Se essa história o inspirou, não deixe de colocá-la em prática. Pense em como você pode criar um ambiente de fé e acolhimento em sua casa, trabalho ou comunidade. Compartilhe suas reflexões e inspire outros a fazerem o mesmo. Considere as pequenas ações diárias que podem fazer uma grande diferença na vida de alguém, seja oferecendo um ouvido atento, ajudando em momentos de necessidade ou simplesmente demonstrando amor e compaixão. Além disso, reflita sobre os desafios que enfrenta e como eles podem ser transformados em oportunidades para crescer e servir. Assim como Priscila e Áquila transformaram sua expulsão de Roma em uma missão maior, você também pode encontrar propósito e significado nas adversidades que enfrenta. A resiliência e a fé demonstradas pelo casal são exemplos poderosos de como podemos superar obstáculos com a ajuda de Deus e a comunidade ao nosso redor. Priscila e Áquila nos mostram que a fé verdadeira é vivida em ação. Eles enfrentaram desafios com coragem, acolheram o próximo com amor e trabalharam incansavelmente para expandir o reino de Deus. Sua história nos inspira a sermos fiéis em todas as circunstâncias, confiando que Deus pode usar até mesmo nossos momentos de dificuldade para realizar algo maior. O que você pode fazer hoje para refletir a mesma dedicação e amor demonstrados por este casal extraordinário? Vamos juntos construir uma história de fé, esperança e transformação que continue a impactar o mundo. Ao seguir o exemplo de Priscila e Áquila, podemos contribuir para a criação de comunidades mais fortes, compassivas e espiritualmente ricas, onde todos possam encontrar um lugar de pertencimento e crescimento. Se você gostou desta história, em sua tela aparecerão outros 2 vídeos de histórias bíblicas semelhantes. Clique para assisti-los. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Que Deus esteja contigo.